eu tinha 2 meses de idade, eu peguei uma febre, alguma coisa do tipo, e eu peguei uma salmonela hospitalar, talvez. E essa salmonela desenvolveu uma bactéria que chama osteomielite, que corrói certas cartilagens, enfim. Isso, com o tempo, corroeu um pedaço do meu ombro, que causou um retardo no crescimento do meu braço esquerdo. Então, isso, com o tempo, a gente percebeu que não melhorou, no sentido do meu braço não continuou crescendo tanto. Claro que hoje os dois estão, não posso dizer, eu não tenho um braço super maior que o outro, né, na realidade, mas isso retardou o crescimento do húmero. Então, essa bactéria corroeu um pedaço do meu ombro, das cartilagens do meu ombro, do rotator, e atrasou o crescimento do húmero. Nas visitas aos médicos e ortopedistas, eles acabaram dizendo que talvez eu tivesse muito problema em fazer esportes, em conseguir desenvolver outros tipos de atividade física por conta da diferença de tamanho do ombro do ombro, mas essa questão de ter uma falta muito grande de algumas partes do ombro, faltar cartilagem ou eu não conseguir movimentar ele direito. Então, minha infância foi com essa notícia, né? Eu era muito pequeno, eu tinha 2 meses de idade. Foi engraçado porque o esporte que eu aprendi a fazer, gostei junto com meu pai, enfim, era exatamente o esporte que eu uso muito mais o meu braço esquerdo em específico. Eu, depois de muito tempo, né, eu tinha na realidade de 7 para 8 anos, meu pai tinha um barquinho antigo lá encostado na casa da minha avó, e aí um dia ele tirou o barco, limpou, arrumou e pôs na água pra gente se divertir, né, pra gente andar no final de semana em família. Foi onde ele pegou uma pranchinha velha de wakeboard, que é um de esqui aquático, e ensinou eu, meu irmão e meu primo a andar. A gente gostou bastante do esporte. E pra gente também foi legal, por causa dessa união familiar, que meu pai viu que todo final de semana a gente queria voltar e ir pra represa de Nazaré Paulista pra praticar o esporte, passar aquele tempo junto em família. E acabou indo no final de semana sim, o outro não, depois acabou que todo final de semana a gente estava indo pra represa. E eu peguei gosto pelo esporte. Até que meu pai percebeu que eu estava indo bem no wakeboard, e eu lembro que meu pai sempre foi competidor, atleta, meu pai é nadador até hoje, profissional. E aí ele pegou essa vontade dele de treinar o filho dele pro esporte e debruçou em mim essa vontade. Então, dali pra frente, eu lembro até hoje da pergunta que ele fez pra mim. Ele falou: filho, é um esporte caro. A gente tá aqui todo final de semana, pondo gasolina no barco, descendo, e enfim. Ele falou: olha, ou a gente vem de vez em quando, ou você fica bom. Foi mais ou menos assim. No sentido de dizer, olha, a gente tem que levar isso para um caminho que começa a dar frutos eu entendo que era um momento de diversão aqui entre família, mas já começou a ficar pesado. Aí foi quando a gente começou a realmente treinar, e todo final de semana no intuito de melhorar, ver vídeos. A gente via vídeo todo dia, porque meu pai era o meu treinador na água, mas também era meu pai. Então, eu lembro que até as broncas que ele dava em mim no final de semana porque eu não acertava uma manobra, eu continuava tomando a bronca durante a semana inteira. Então, aí a gente começou a treinar. Enfim, eu lembro que quando eu tinha 9 anos, teve um campeonato na represa de Guarapiranga, que foi o primeiro campeonato que eu fui, que era na categoria Mirim, que era até 10 anos, e exatamente nesse campeonato foi o recorde de inscrições, que inclusive o tempo nunca mais teve esse número de crianças praticando esporte, pelo menos competindo, e eu lembro que nesse campeonato eu ganhei, e isso me motivou muito, e aí eu já perguntei meu pai como seria o próximo campeonato, e etc. E assim foi durante anos e anos e anos. Eu fui treinando, indo nos campeonatos desde pequeno, sempre gostei muito da competição. Meu pai foi o maior incentivador que eu já tive e tenho até hoje, tanto no trabalho quanto no esporte. Ele sempre estava ali me acordando de manhã. Eu lembro que eu não era uma criança normal de acordar de manhã e comer um ovo mexido e ir para a escola. Meu pai me acordava com um suco verde desse tamanho, falando que eu tinha que tomar, porque eu tinha que voltar, que eu tinha que treinar, ir na academia, nadar, fazer tudo. Eu sempre estava muito preocupado com a minha saúde, com o meu físico, para eu treinar e tudo mais. E isso foi cada vez mais ficando mais sério na minha vida, tanto que eu entrei para a categoria profissional quando eu tinha 16 para 17 anos. Fui campeão brasileiro, que para mim acho que foi pelo menos dos pódios mais importantes para mim, que foi o primeiro campeonato brasileiro que eu ganhei como profissional, que eu devia ter acho que 17 anos, que no pódio estava todo mundo que sempre participou dos treinamentos comigo, inclusive quem ficou em segundo lugar foi o meu professor de lei, que era o Barreco. Para mim foi
foi legal a questão de já estar competindo com ele. Bom, o esporte virou minha vida, 100%. Isso que eu sempre levei para minha vida, que ou você faz 100% ou você não faz. Eu acho que foi a virada de chave no esporte para mim, que inclusive eu levo hoje para a vida, nos negócios, em qualquer outra coisa. Eu tinha que estar ali o tempo inteiro pensando no que eu tinha que comer, o que eu tinha que beber, se eu tinha que treinar, e uma coisa vai levando a outra, tanto que eu comecei em outros campeonatos, comecei a ir super bem, e em 2019 eu fui campeão mundial no campeonato em Toronto, que foi com certeza até hoje o melhor momento da minha carreira como atleta. Mas o que eu levo até hoje na minha vida é que quando eu comecei a treinar bastante, eu entrei para a escola de wake do Marrep, que é a MWS, e comecei a dar aula de wake para outras pessoas. E aí que eu percebi o que eu realmente gostava de fazer, que era além de ser atleta e ganhar os campeonatos e treinar, enfim, que era ensinar outras pessoas a fazer o esporte. E eu comecei a ficar mais feliz quando alguém acertava uma manobra nova do que quando eu acertava uma manobra nova. Então, era legal porque além de você estar lá para competir no campeonato, você também estava para torcer pelos alunos que você tinha dado aula. E então, eu inclusive cheguei a ir para os Estados Unidos um tempo junto com meu pai para ter aulas de wake com um professor que era muito bom lá nos Estados Unidos, e também com um professor de trampolim, que na época ele era ex-acrobata do Cirque du Soleil, onde ele me ensinou uma técnica que ele chamava de biomecânica do movimento, que era como eu poderia aprender manobras fora da água para eu ter que tentar menos vezes dentro do barco, né? Para cair menos, porque as quedas de wake machucam muito. Inclusive, toda essa jornada que eu estou falando, eu tive uma lesão grave no ombro, né? Além da outra que eu já tinha no meu ombro esquerdo, eu também operei o meu direito, porque muito tranco, enfim, meu ombro saiu uma vez, eu tive que operar. E então, para que você caísse menos na água, se machucasse menos, a gente tentava mais vezes no barco. Eu levei essa bagagem que eu tive de trampolim para o Brasil, onde a gente colocou um trampolim na escola de wake lá do Marrep. E aí essa escola, inclusive, ela já estava tomando um patamar maior. A gente parou de só dar aulas de wake para o Brasil, já tinha outras pessoas de fora do Brasil vindo para a escola, do mundo inteiro praticamente. Junto disso, o que aconteceu? Uma das marcas de barco especial para a prática do esporte me patrocinou e fez um esquema comigo, que era, eles traziam um barco dos Estados Unidos para o Brasil, e eu e meu pai, porque meu pai que dirigia o barco, era moleque para dirigir o barco, e eu dava aula de wake, e a gente viajava o Brasil inteiro com esse barco e dava aula de wake para as pessoas nas marinas, e enfim, a gente contatava a marina contatava os clientes locais e a gente levava um barco lá, no intuito de ensinar o esporte e de vender aquela marca de barco. E por que eu comento disso? Porque foi ali que eu percebi que muitas das vezes a gente atendia clientes de altíssimo poder aquisitivo, que tinham já barcos de todos os tamanhos possíveis, iate, helicóptero e outras coisas, só que ali a gente estava se tratando de uma coisa diferente, que era união familiar, porque o barco que ele comprava, as propriedades que ele comprava pelo mundo aí afora, então ele comprava para passar com a família, só que ao mesmo tempo ele não tinha ela próxima. Então, quando a gente levava o barco lá, a gente apresentava para uma família e os filhos dele gostavam do esporte e queriam estar todo final de semana andando junto, com o pai dele no barco, exatamente o que aconteceu com o meu pai, a gente percebeu o quanto que aquela questão comercial de quanto vale, se está abaixo do preço, se está acima do preço, ela ficava obsoleta. Assim. O cliente simplesmente falava, eu quero comprar esse barco, ponto final, deixa aqui. Que final de semana que vem já perguntava se a gente já está lá de novo, porque os filhos dele já queriam voltar. Então isso para mim foi aprendizado, porque eu percebi que se você sabe chegar exatamente no que é importante para a pessoa, essa questão comercial ela fica obsoleta. Então, até hoje isso eu levo pro meu dia a dia aqui na Port. Muitas das vezes a gente fica muito focado em preço de metro quadrado, se é maior, se é menor, se está acima do preço ou se não está, mas na realidade o que a gente tem que focar é se aquele imóvel atende a família, se aquilo vai trazer uma união familiar para a pessoa, se vai atender a necessidade dela. Então é uma linha de raciocínio que eu trouxe do esporte, de toda essa jornada que eu falei, para o que eu faço exatamente hoje. Além de a questão de ser um atleta, eu acho que
Eu tenho um filho pequeno, ele tem 3 anos, e eu já estou olhando em qual tipo de esporte que eu vou incentivar ele a fazer, porque o esporte me educou muito em sempre estar preocupado com o meu bem-estar, com a disciplina, que é o mais importante. Você vê que, na realidade, a disciplina ela não é um esforço, eu acho que ela é uma forma de amor próprio, de você poder se preocupar consigo mesmo, com você poder fazer alguma coisa que você gosta, você está sempre acordando cedo, indo dormir cedo, porque você quer estar melhor no dia seguinte. Também me ensinou muito por o wakeboard ser um esporte individual, ele me ensinou muito a perder e ganhar e aceitar como funciona, e na realidade eu perdi por motivo tal ou motivo Y. Muitas das vezes você vai estar preparado para uma competição 100% e você vai mal, mesmo preparado, e aprender a lidar com essa perda é muito complicado. Então, o esporte me ensinou muito isso, e ter essa disciplina e sempre também olhar qual que é o próximo passo. Eu sempre pensei muito nisso, eu sempre gostei de saber qual que era o próximo campeonato, qual que é a próxima maneira que eu vou aprender. Então, até hoje eu enxergo isso no negócio, na minha própria vida, no que eu acho nos meus objetivos, de saber o que eu tenho que perseguir. Então, acho que o esporte é para todo mundo, tem que, inclusive eu estava comentando com meu filho, eu acho que é uma forma de ele pegar alguma coisa que ele gosta de fazer, se desenvolver como ser humano, aprender a lidar com essas perdas e ganhos, inclusive até num conjunto, dependendo do esporte, se for um esporte coletivo, saber que não importa, se você não incentivar quem está do seu lado, a vitória não acontece, então não adianta você estar bem preparado, todos têm que estar bem alinhado com o time, com a equipe que seja. Então é mais ou menos isso. Meu nome é Vitor Cordeiro, eu tenho 24 anos e essa é a minha história além da porte.